Oi, pessoal. Por incrível que pareça, eu acredito que é impossível conceber a existência da nossa sociedade sem levar em conta a questão dos ritos de passagem. A nossa cultura esteve atrelada a ela desde os seus primórdios, desde os tempos mais remotos, simplesmente porque num determinado momento ela precisava dele como base para que ela fosse estruturada. Quando eu falo dos ritos de passagem, estou falando daqueles que originalmente surgiram em função das estações do ano. Vocês imaginem uma época em que não havia calendário e que apenas as estações do ano acabavam regendo as atividades, o quão importante esses ritos eram. E esses ritos, eles acabavam assinalando, primeiramente, como eu já disse, os solstícios, os equinócios. Por quê? Porque a cada estação do ano existe uma necessidade de novas atividades, de novos conceitos, novas práticas, novos modos de vida. Ou seja, os ritos, eles assinalavam o começo de uma mudança de consciência, sem a qual não seria necessário tanto passar aquela estação do ano, como manter o equilíbrio da sociedade humana como um todo. Imaginemos, por exemplo, a questão do inverno, né? Quando começa um período de muitas provações, um período em que vai faltar alimento e é necessário se recolher, né? O rito de passagem para o inverno, que na nossa cultura corresponde à questão do Natal e do Ano Novo, era um rito importantíssimo. Por quê? Né? Porque ele assinalava um período em que haveria uma necessidade de recolhimento, haveria uma necessidade de renascimento. Por isso o Ano Novo está sempre associado à questão do inverno no hemisfério norte, porque é no inverno que ocorre o renascimento. Quando a gente pega a questão dos chineses, do Feng Shui, do Paquá, do Tao, a gente vê que a vida começa na água, né? A tartaruga. A partir da água é que tem início toda a vida, e a água é associada ao elemento inverno. Os chineses, eles vão nos falar que a tartaruga, ela representa o mundo, ela representa o universo, ou seja, né, é a partir daquilo que está escondido, né, está escondido numa casca, é que começa a gerar uma nova vida, né? É necessário ter o recolhimento, e a tartaruga representa isso, a perseverança, o recolhimento. Assim como o ideograma da palavra tartaruga significa que aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, né? Essa questão dos ritos de passagem, depois eles vão assinalar os períodos de semeadura, os períodos de colheita, os períodos de festa e assim por diante. Ou seja, eles acabam sendo fundamentais na nossa cultura. Assim como eles acabaram sendo relacionados com a cultura geral, né? A cultura civilizatória no geral, eles acabaram sendo associados aos poucos também com as nossas etapas de vida. Então vão surgir os ritos de batismo, ritos de casamento, ritos de formatura e coisas desse tipo. Né? Vocês percebam que a questão do rito, ela tem uma importância muito grande na nossa cultura, porque nós somos constantemente, né? A nossa cultura ela é marcada constantemente por ritos de passagem, tá? Ritos não só místicos, né? Mas ritos também de modo social, que determinam a passagem de um estado para outro, ou o começo de um novo estado de consciência. Tá bom? Então, teus ritos quando morre um rei, quando o outro rei assume, ou quando ocorre a transferência de poder entre presidentes, entre prefeitos, nas empresas e assim por diante. Ou seja, né, essa questão é uma questão estrutural na nossa formação humana. E por que eu estou falando isso, né? Com o passar do tempo, esses ritos eles foram se adaptando a uma série de fatores e acabaram assumindo papéis
completamente diferentes daquele que lhe seria original, né? Que, como eu já disse, era manter o equilíbrio da civilização como um todo. Com o passar do tempo, o rito ele acabou ganhando vários aspectos diferenciados de acordo com as épocas. Tá? Quando eu falei para vocês a respeito do ciclo capricorniano, do ciclo saturnino, pelo qual a gente vem atravessando há muito tempo, eu estava me referindo a isso. Por exemplo, a estrutura saturnina, né, a estrutura capricorniana, ela fez com que o rito ganhasse uma roupagem através do qual ele acabou chegando até nós. Tá? Para que vocês tenham uma ideia, o que representa o signo de Capricórnio? O signo de Capricórnio, na astrologia, é o meio do céu. Simbolicamente, ele é o topo da montanha, ou seja, ele representa aquele ponto máximo que uma pessoa pode atingir. E esse ponto máximo ao qual a pessoa pode atingir, né, muito bem simbolizado nas competições, no pódio, né, atingir o primeiro lugar do pódio. Né? Mais do que isso, esse simbolismo é do ser visto pelos outros. E além de ser visto pelos outros, é estar num lugar onde possa ver os outros. Tá? É um posto de controle. Tá? É um posto onde eu sou visto e onde eu vejo. Tá bom? Os ritos, eles acabaram ganhando essa característica. Tá? Eles foram ganhando a questão social, né? Mas eles acabaram ganhando esse aspecto também, visto pelo lado individual. Sabe? Um rito de casamento, não basta a pessoa ser vista casando, ela quer ver as pessoas que estão lá participando daquilo. Num rito de formatura, não basta a pessoa ser vista se formando, mas ela quer ver, ela quer ter certeza que as pessoas estão vendo ela. Né? E assim por diante, né? A gente percebe que essa ideia acabou tomando conta de tudo. A questão capricorniana do poder, né, que é do topo da pirâmide, etc., acabou tendo um peso bastante grande. Ou seja, aquilo que eu mostro para os outros, aquilo que eu vejo, o reconhecimento que eu vejo dos outros em relação a mim, ele acaba tendo uma importância muito maior do que propriamente o rito, né, que aquela origem dele dizia a respeito da manutenção de um ciclo equilibrado e positivo com a natureza. Ele acabou ganhando outros aspectos. E o que acontece diante disso? Esses aspectos, eles são estruturados em cima da onde? São estruturados em cima da sombra que a gente comentou nos vídeos anteriores. A minha necessidade de ser aceito, a minha necessidade de ser reconhecido, a minha necessidade de fazer parte de alguma coisa, né, para que isso sustente a minha sombra, né, ou que isso resolva as minhas inseguranças, etc. O que acaba acontecendo agora com a pandemia? Nós percebemos que esses ritos eles acabaram sendo comprometidos. Não é mais possível haver reuniões, não é mais possível haver situações onde esses ritos possam ser praticados coletivamente, pelo menos. Né? A gente está falando de rito de Natal, rito de passagem de ano, mas serve para todos os outros, sabe? Para os ritos iniciáticos, para os ritos religiosos, né? Isso daí acaba não tendo oportunidade de se manifestar agora. Então, quando eu falei para vocês que a gente estava acontecendo uma mudança, né, em termos Capricórnio para Aquários, isso daqui acaba sendo um exemplo bastante interessante. Por quê? Né? Porque na nossa estrutura, o rito tem uma importância fundamental. Né? A importância fundamental é eu mostrar para o outro que eu participo do rito, né? O outro me veja,
participando do rito, né? Então, esses ritos coletivos, né, que são feitos nessa época do ano principalmente, né, os ritos de passagem, né, e outros, como eu já citei, né? Chega num determinado momento em que, quando não se pode mais fazer isso, aquela questão do rito que foi construída em cima de mostrar para o outro aquilo que eu sou, aquilo que eu atingi, aquilo que eu conquistei, ela não mais é possível. Aquela situação em controlar os outros, né, estar numa posição em que eu possa controlar os outros, ela não é mais possível. E o que acontece com tudo isso é que as nossas sombras são abaladas. Porque uma vez não acontecendo esse tipo de coisa, nós somos obrigados a nos resolver com nós mesmos. Ou seja, não existe a questão do mostrar para o outro, mas existe a questão do provar para mim mesmo que eu atingi aquilo, que eu conquistei aquilo, que eu sou capaz daquilo, independente da postura das outras pessoas. Vocês percebem uma transformação enorme que nós estamos passando, porque nos faz ver cada vez mais, rever valores, né? As pessoas falam assim, que venha o novo, eu estou preparado para isso, mas tem coisas que são muito estruturais, as quais a gente precisa rever, precisa revisitar, precisa revisar, e são coisas bastante difíceis, né? Independente do grau evolutivo de cada um, todos vamos ter que rever esses valores, que são valores nos quais a nossa estrutura está fundamentada. Isso vai assinalar com certeza um período de muita insegurança. O que eu acho bonito de todo esse processo é essa questão de que parece que existe um movimento nos empurrando para dentro. Né? Se por um lado Aquários parece ser alguma coisa do lado de fora, né? O externo, o coletivo, as pessoas, para que a gente atinja isso, a gente está sendo empurrado para dentro, está sendo espremido para o lado de dentro, para que haja uma revisão profunda, para que a gente possa rever valores, para que a gente possa despertar. Não mais aquilo que eu mostro para o outro, aquilo que eu represento para o outro, em função de firmar minha segurança, minha necessidade de pertencimento, etc., né? Mas sim, e eu comigo mesmo, cada um consigo mesmo, tendo certeza daquilo que é, independente de estar sendo reconhecido pelos outros. E aí é interessante isso, porque essa questão da sombra, né? Essa questão da sombra é a nossa individualidade que a gente nega o tempo todo, entre outras coisas. E a partir do momento que a gente tem a necessidade de pertencimento, etc., a gente tem medo de ser a gente mesmo, né? Porque uma vez sendo a gente mesmo, a gente não é nada. Krishnamurti dizia isso, né? Nós somos educados para ser alguma coisa e não para ser a gente mesmo, né? A partir do momento que nós somos a gente mesmo, nós deixamos de ser alguma coisa e todo mundo tem medo de não ser nada, né? E é o momento da gente fazer isso. É o momento, conforme esses ritos, conforme essas questões coletivas, elas vão se dissolvendo, né, por essa questão da pandemia, a gente vai sendo obrigado a mergulhar cada vez mais dentro de nós, sabe? Eu sou aquilo que eu sinto que eu sou aquilo que eu conquistei internamente, não aquilo que um rito ou aquilo que uma cerimônia estabelece que eu seja, né? Isso é uma coisa bastante profunda, isso é uma coisa bastante bonita e é uma coisa bastante difícil, né? Principalmente para a gente que foi criado dentro desses valores, para uma sociedade que foi estruturada dentro desses valores, mas que, como eu disse, né, são valores os quais eles já cumpriram um papel, né, um papel de estruturação desse mundo que nós vivemos, e que agora eles já não mais serão exercidos dessa maneira e terão que ser revistos, revisionados e as coisas caminhar de um outro modo. Ou seja, a gente vai mergulhar para dentro, vamos ser empurrados cada vez mais para dentro de nós, né? Esse é o papel de Plutão,
Plutão é o senhor dos infernos. Plutão em Capricórnio, né, significa isso, né, significa o inferno, a parte mais oculta, a parte mais escondida, mais inconsciente das estruturas, sendo agitadas, sendo balançadas, para que a gente possa perceber o que existe, o que foi montado em torno dela. Isso não só na nossa sociedade como um todo, como em nós mesmos. Independente da questão espiritual, a gente deve, né, acreditar que as coisas não mais elas serão as mesmas. Muitas vezes as pessoas falam, elas imaginam que vai ter uma vacina, a partir do momento em que houve uma vacinação, as coisas voltam, né? Vocês tenham certeza que isso não vai acontecer. Por quê, né? Vamos esquecer o lado espiritual da questão. Em termos de poder, em termos de sociedade, a sociedade vai querer se blindar contra outras possíveis ondas de vírus que possam vir no futuro, e em função disso ela vai criar uma nova estrutura, mesmo que não seja pelo ideal, mesmo que não seja pela espiritualidade, mas que seja pela necessidade de sobreviver. Então, o que acaba acontecendo, né? Todos esses ritos, todas essas questões, tudo isso que a gente dá muito valor, né? O que, como eu já disse, porque faz parte da nossa estrutura, serão necessariamente revisados, serão modificados, serão transformados. Tá? E nós vamos viver para isso, nós vamos fazer parte de tudo isso, e nós vamos principalmente aprender com tudo isso. Chegou o momento da gente entender que o valor, a riqueza e a beleza está do lado de dentro, está naquilo que a gente sabe que a gente é capaz, e não naquilo que os outros imaginam, naquilo que os outros veem na gente. Fica aí mais um tema para meditação, tá? E era isso que eu tinha para dizer hoje. Tenham todos um bom final de ano, uma boa passagem, e nos encontramos no ano que vem. Tá bom, pessoal? Até mais. Abração.